chamo Rita, também faço parte dos palestrantes dessa casa. É muito bom estudar, relembrar as palavras do Mestre Jesus, né? E poder trazer isso para os nossos dias atuais, explicado através da doutrina espírita. Porque às vezes o tema fica meio pesado, né? Olha esse capítulo, amai os inimigos, só um pouquinho, né? Realmente, como a Jaque falou, isso é Jesus falando o que é o nosso norte a ser seguido, né? O que ele trouxe para nós de mensagem e caminho. Mas isso é um caminho, né? É onde a gente tem que começar. Claro que para a gente atingir um objetivo, a gente tem que começar, né? De algum jeito, em pequenas doses, com estudo, com esclarecimento, fazendo um esforço, porque nada vem de grátis, né? É tipo assim, a gente quer músculo, mas não pisa na academia. Não tem como, né? A gente quer emagrecer, mas não quer ver a nutricionista e não quer refazer os nossos hábitos alimentares. Também não vamos atingir o resultado. Então, tudo é necessário que a gente se empenhe. Primeiro, então, nós precisamos entender o que é mesmo que Jesus quis dizer. E Jesus não usava, assim, muitas alegorias, ele não tinha, assim, uma coisa muito rebuscada para falar. Ele falava através das parábolas, claro que naquele momento, assim, a historinha era meio difícil de entender, né? Mas por quê? Porque precisávamos que essas mensagens chegassem ao maior número de pessoas e que ficasse grudado, impactado na gente. De que maneira melhor? Trazendo através das parábolas. Só que o entendimento das parábolas ainda era um pouco difícil, né? Só que naquele tempo tinha uma outra diferença. Jesus podia estar falando ali através de parábolas e às vezes muitas coisas não eram entendidas assim, mas eram sentidas. Porque imaginem a vibração do nosso querido Mestre Jesus ali conversando com a gente, dando o testemunho, porque ele não só pregava, ele dava o testemunho na obra dele, no dia a dia, no jeito que ele falava com as pessoas, na maneira como ele acolhia, nos ensinando pelo exemplo e pela vibração do amor dele. Então, mesmo que naquele tempo nós não entendêssemos, e eu falo nós, porque não se enganem, não se iludam, nós estávamos lá naquele tempo. E a gente vem vindo, tentando aprender, tentando seguir os passos do Mestre Jesus. Depois, então, veio a doutrina espírita, e ela trouxe isso para o nosso dia a dia de uma forma muito clara, sem muita alegoria, explicando de que maneira nós conseguimos colocar no nosso dia a dia, em prática, os ensinamentos do Mestre Jesus. Porque de nada adianta a gente ler toda a literatura, saber todas as parábolas, saber todas as perguntas dos livros e não colocar em prática. Tem mais valor se nós colocarmos um passinho em prática do que saber toda uma literatura e não colocar em prática. Mas afinal de contas, o que é que nós estamos falando? Falávamos tanto de amar os inimigos, amar. É bom e bem importante que também nós façamos esse adendo na literatura, né? Amar. A palavra amar, para nós, ela pode ser considerada aí sim, é uma palavra que a gente usa para vários tipos de coisas, né? Vários tipos de amor. E naquele tempo, Jesus não estava dizendo que nós tínhamos que amar como ele ama. Sim, é um objetivo, mas ainda não alcançado, não, né, plausível nesse nosso momento evolutivo. Mas que era um objetivo a que nós perseguíssemos isso. Mas que amor ele está falando? O amor que nós podemos fazer, nós temos que fazer uma análise. Amar uma pessoa, amar verdadeiramente aquela pessoa que nos fez um mal, que não foi honesta, é muito difícil, gente. Não tem lógica a gente comparar um amor de um irmão, um amor de uma pessoa que nos é simpática, com aquele amor que nós vamos ter a um inimigo. Que essa palavra até é meio pesada, né? Acho que nós podemos dizer que nós temos até desafetos. Nós não vamos considerar assim inimigos. Nós já melhoramos.
Porque naquele tempo de Jesus, todo mundo era nosso inimigo. A gente queria ver apedrejado em praça pública. Olha como a gente já melhorou. Talvez hoje nós não tenhamos inimigos ferrenhos, desafetos, pessoas que a gente não está muito na sintonia. Mas aí o que a gente pode fazer então de colocar em prática com essa pessoinha que está ali no nosso caminho, que a gente tem aquela coisa assim com ela? Não desejar o mal. Dar o famoso desconto. O que é esse desconto que tu fala, Rita? O desconto que eu quero quando eu cometo minhas falhas. Eu não quero que as pessoas entendam que a Rita é bem legal, educada, querida, mas hoje ela estava nos cascos, né? Grosseira ela foi hoje. Mas eu quero que as pessoas entendam que talvez naquele dia eu não estivesse tão bem. Eu estava irritada, não dormi bem, dormi com o pé destapado, né? E aí eu estava grosseira, mas eu não sou assim, meu coração é bom. Eu não quero esse desconto. Mas a gente faz esse desconto pro erro, pro vacilo do irmão? Não. A gente julga normalmente assim, ó, com a toga, né, de juiz. É mau caráter mesmo, é de índole ruim, é isso, aquilo, e todos aqueles impropérios que a gente tem o costume de falar. O que Jesus propõe, então? Que a partir de agora, nós começamos a olhar as pessoas como irmãos e como nós mesmos somos. Se nós cometemos gafes, se nós cometemos as nossas falhas, não é justo supor que o irmão também comete, também precisa do desconto, do perdão? É lógico que nós não vamos pegar esta pessoa e colocar lá, por exemplo, uma pessoa que nos causou um mal, uma pessoa que, enfim, é uma situação complicada. E amar profundamente, trazer aquela pessoa para um convívio estreito como uma pessoa muito querida. Mas já está na nossa condição não desejar o mal. Não ficar feliz quando aquela pessoa estiver colhendo o plantio dela. Porque não se enganem, a lei de justiça e de colheita, ela não tem, ninguém engana. A pessoa pode passar a vida inteira se dando bem. Aos nossos olhos. Talvez ainda não esteja no momento dela colher. E quiçá o nosso coração esteja tão bom, tão seguindo o Mestre Jesus, que a gente ainda consiga fazer uma oração por essa pessoa e dizer assim, ai, coitado, né? É brabo, que Deus dê força, que Deus perdoe, que essa pessoa na hora da colheita ainda seja amenizada. Porque talvez lá no pretérito nós tenhamos feito barbaridades, talvez até muito maiores. E o Pai nos perdoou, nos deu a oportunidade de estarmos aqui. Não é à toa, como a Jaque falou, que essas pessoas cruzam o nosso caminho. Mas para que a gente entenda essas pessoas como instrumento, é necessário que a gente realmente entenda os pilares da doutrina espírita. Uma pessoa que ainda não entende profundamente que nós temos várias existências, que nós usamos a vestimenta da carne, desencarnamos, voltamos. Uma pessoa que pensa que simplesmente terminou a vida orgânica e acabou, essa pessoa não vai entender o propósito de um perdão. Ela não vai conseguir entender o que Jesus queria dizer com uma vida futura. Porque ela simplesmente não consegue entender essa magnitude de toda essa engenharia que faz com que a gente plante, colha, e quando a gente não plantou tão bem, a gente volte e de novo esteja com aquelas pessoas para que os elos sejam refeitos. Nós fomos criados para evoluir através do amor. Jesus, nosso Deus, nosso Pai Criador, nos criou com esse propósito e nos deu um coração com esse potencial. Hoje a gente pode não entender bem isso e não enxergar todo esse potencial, mas sim, foi para isso que nós fomos criados, para aprender a amar, para desenvolver este amor puro em nossos corações. Às vezes a gente está vacilando ainda, né? Tá tudo certo, gente. Estamos aprendendo, somos aprendizes. Nós temos que exercitar este amor conosco,
Porque na medida que eu entender que eu tenho falhas, que eu estou aprendendo e ser generoso comigo, ser caridoso comigo, é na mesma proporção que eu vou lidar com o meu irmão. Então vejam que os assuntos eles estão todos interligados. Amar o próximo como a si mesmo. Eu preciso aprender esse amor, essa tolerância, esse amor mesmo pelas minhas falhas, de me olhar numa integralidade. Eu tenho sombras e tenho luz. E está tudo certo, eu vou aprender na minha jornada. Mas eu tenho que levar isso tão a sério que eu olhe para o meu irmão e entenda que ele também tem o direito de errar. Porque é só através dos tropeços, é só através dos erros que nós vamos aprender. Uma criança, se tu colocar uma criança e não deixar ela engatinhar e não deixar ela os primeiros passinhos ir ao chão, ela não vai aprender a caminhar. E nós, na nossa caminhada espiritual, é assim também. A gente vai errar muitas vezes. Só que a gente tem que prestar atenção nessa caminhada. Eu estou errando, está se repetindo tantas vezes o mesmo assunto na minha vida. Opa, eu tenho que prestar atenção que alguma coisa ali eu preciso mudar. Eu estou sendo muito orgulhosa, eu estou sendo muito vaidosa, eu estou enxergando só o meu ponto de vista, eu não permito que o outro se expresse. É sobre isso que nós temos que aprender, a lidar de forma melhor com as pessoas. E entender que cada um que está na nossa vida é realmente uma ferramenta. É uma ferramenta que vai fazer com que a gente enxergue onde a gente precisa trabalhar. Se a gente estiver numa ilha ou no mosteiro, né? E tudo numa vibração maravilhosa, não houver problemas, ninguém nos testar, como é que nós vamos saber se a gente já melhorou ou não? Se eu não tiver esse convívio, esse atrito, eu não vou saber onde eu preciso. Porque não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já passei. Tem situações que a gente nem imagina que vai reagir de um jeito e reage. Porque nós temos muita coisa ainda no nosso inconsciente. Nós não fizemos ainda aquele trabalho de garimpo, sabe? De saber quem eu realmente sou. Eu ainda sou invejosa, eu ainda falo mal, eu sinto prazer em falar da vida alheia, eu gosto quando o outro está se dando mal. Quando a gente começa a prestar atenção nisso, a gente vê onde é que a gente tem que melhorar. E não é no sentido de dizer assim, mas eu sou então um monstro, né? E eu dei risada que fulano se estrepou. Faz parte da humanidade ainda. O problema é a gente ver uma situação dessa e achar que isso está certo. Porque a gente tem que ter coerência, né? A gente vem numa casa espírita, ou seja lá qual for a religião ou o local. E qual é a proposta desses locais? Evolução, aprendizado, seguir o exemplo do Mestre Jesus. Então, se nós temos coerência e nós queremos essa melhora, a gente precisa analisar os nossos atos corriqueiros do nosso dia a dia e entender assim, bom, falar mal das pessoas está coerente com aquilo que o Mestre Jesus nos propôs? Não está muito, né? Está fugindo um pouco do esquema. Outra coisa que é muito importante, né? Por que é tão importante essa questão do perdão? Nós, por muito tempo, a gente levou essa questão do perdão como uma coisa que a gente dá para os outros. Olha como eu sou boa, evoluída já, estou perdoando. Não, gente, o perdão, ele é um antídoto para nós mesmos. Porque no momento que eu perdoo, eu me liberto daquele vínculo. Eu deixo a pessoa ser o que ela é, eu permito que ela seja o que ela é e no momento que ela está, e vou levar a minha vida. Eu não vou ficar carregando aquela pessoa comigo. Porque quando a gente não perdoa, na verdade, a gente parece que põe uma algema junto. E vejam, o perdão que eu estou falando aqui não é o perdão de a partir de amanhã, nunca mais me lembrei do que a pessoa fez, agora é meu amigo, vou ligar, vou adicionar no WhatsApp, vou sair trovando. Não é isso que eu estou falando.
O perdão é entender que a pessoa errou, pode ter me magoado bastante, mas que assim, eu não vou levar essa dor para mim, para o resto da minha vida, porque isso vai me fazer muito mal.